Oi, pessoal, voltamos. Vamos continuar aprendendo mais sobre o cálculo, tá? Então, vamos aprender nessa aula aqui a trabalhar com as funções condicionais, tá? Na verdade, vamos trabalhar hoje com a função se, que é uma função super útil, tá? Que a gente vai usar em várias situações do nosso dia a dia, ok? Bom, então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre essa função se, tá? Essa é uma função que ela faz alguma ação com base em algum critério, tá? Então, então é o que a gente chama de condicional. Por exemplo, se uma determinada condição for verdadeira, execute essa ação. Se ela for falsa, você vai executar uma outra ação, tá? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma continuação, tá, dessa planilha que nós trabalhamos na aula anterior, tá? Preenchendo as notas, né, como uma média entre os trabalhos e os exames, tá? Isso aqui nós aprendemos a preencher na aula passada, ok? Então, agora nós vamos criar uma nova coluna aqui, ó, chamada situação, tá? E a situação vai ser preenchida dessa forma aqui, olha só aqui no slide. Então, dependendo da nota final, a gente vai preencher essa coluna situação com a palavra aprovado ou com a palavra reprovado, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se essa nota aqui ela for maior ou igual a 7, então a gente vai considerar que o aluno foi aprovado, tá? Se a nota foi menor do que 7, então a gente considera como ele sendo reprovado, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, aqui em situação, eu vou selecionar a célula que vai ficar com a resposta final, tá? Com o resultado. Então, vamos fazer a situação para Ana. Aqui a gente vai aqui, ó, em assistente de funções e vamos procurar pela função se, tá? Então, todas as funções que qualquer pedacinho com a palavra se aparecem aqui. Então, vamos procurar lá por baixo, ó, aqui, ó, se, certo? A estrutura é essa aqui, ó, tem 3 parâmetros, é um teste. O segundo parâmetro é o valor então, e o terceiro é o valor do contrário, tá? Então, vou dar dois cliques e vamos começar, tá? O que é que essa função faz? Especifica um teste lógico a executar, tá? Então, o primeiro parâmetro é o teste, está selecionado. Ele é necessário, ou seja, é um parâmetro obrigatório, tá? E o que é que ele é? Qualquer valor que possa ser ou uma expressão que possa resultar em verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos fazer um teste, que é o que a gente quer saber para poder fazer a nossa situação, tá? O teste vai ser o quê, gente? A nota final, ela é maior ou igual a 7. Esse é o meu teste, tá? É 4 porque 4 é onde está a nota de Ana, tá? Então, o teste é esse aqui, ó. Se a nota é maior ou igual a 7, tá? Valor, então. O valor, então, é o resultado se o teste for verdadeiro. Então, se o resultado desse teste aqui for verdadeiro, o que é que eu quero que apareça lá na célula selecionada? Eu quero que apareça a palavra aprovado, tá? Como é um texto, a gente precisa colocar entre aspas, ok? Se por um acaso esse teste aqui for falso, a gente vai preencher aqui, ó, valor do contrário, ou seja, se esse teste aqui retornar falso, o que vai aparecer lá é o que eu escrever nessa caixinha aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, reprovado. Ok. Então, aqui já apareceu, ó, aprovado. Por quê? Porque a nota de Ana é 8, tá? Para a gente puxar essa fórmula para todos os outros registros, ó, basta procurar aquela cruzinha aqui no final e puxar, certo? Já vai dar bem certinho. Vamos testar? Olha só, quando eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele já mostra a fórmula, ó, é 10. Então, ele já está puxando da nota da linha 10, tá? Vamos ver aqui a linha 13, ó. É 13, ou seja, ele está puxando desse 7,55, tá? Então, ó, quem tirou 6 foi reprovado, quem tirou 4 foi reprovado, essa tirou 8, então foi aprovado, entenderam? Então, é bem fácil de usar essa fórmula do se. Só tem que tomar bastante atenção na hora de preencher
o teste e saber quais são os valores que você quer para o valor então e para o valor do contrário. Ok? Então, agora vamos fazer essa planilha aqui como exercício, tá? É uma planilha que calcula o imposto de renda. Então, vamos lá. Vamos preencher aqui, então, o imposto de renda retido na fonte para cada pessoa dessa aqui, tá? Para preencher essa planilha, eu coloquei a regrinha aqui, ó. Uma regrinha bem simplificada, por sinal, tá? Então, se a pessoa tem um salário acima de R$ 1.903, o imposto que ela vai pagar vai ser de 7,5% desse salário, tá? Se o salário dela é menos do que esse 1.903, então o imposto que ela vai pagar é zero, ou seja, ela é isenta de imposto de renda, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente calcular, o que a gente vai ter que usar aqui? A função se, tá? Aqui eu vou colocar justamente quanto que ela paga de imposto. Então, vamos lá. Vou procurar aqui a função se. Ó, 2 cliques. E o meu teste vai ser o quê? Se eu quero saber se o salário dela é maior que 1.903, tá? É esse o teste que eu quero saber. Então, eu cliquei aqui, ó, o salário está em B3, e eu quero saber se esse salário é maior do que 1.903, tá? Se for verdade, então, se o salário dela for maior do que 1.903, que eu já sei que é, porque aqui ele já disse ó, que é verdadeiro. Cliquei aqui embaixo. Se for verdade, o que é que eu quero que apareça aqui nessa coluna C3? Eu quero que apareça o valor do imposto de renda que Ana vai pagar. Quanto é esse valor do imposto de renda, gente? Vai ser o valor do salário dela, certo? Vezes 7,5%. Tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, nesse parâmetro, não apenas um texto, mas eu posso colocar uma fórmula, eu posso colocar uma outra função, tá? Por exemplo, eu posso colocar um se dentro de um se, tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, tá vendo esse f de x aqui, ó? Eu posso chamar qualquer uma dessas funções que existem aqui no Calc dentro desse parâmetro aqui do valor então, tá? Então, aqui no caso contrário, o que é que eu quero que apareça? Se o salário dela for menor do que 1.903, então o imposto dela, eu já disse que é zero. Tá? Então, está preenchido aqui os 3 parâmetros. Vou dar OK. E aqui já apareceu a continha do imposto de Ana. Tá? Vou puxar a fórmula. Certo? Então, vamos ver se ficou certo. Quando eu dei 2 cliques, ele está dizendo aqui, ó. Se esse valor aqui for maior do que 1.903, faça um cálculo, se não, coloque zero. Como é menor, ele colocou zero, tá? Aqui também colocou zero, porque é menor. Esses 2 valores são maior, ele já fez o cálculo bem certinho. Ok? Então, gente, agora vamos fazer esse segundo exercício, tá? Para resolver esse problema aqui, a gente precisa usar 2 funções, tá? Porque ele é um pouquinho diferente. Qual é o problema? Vai existir uma competição e somente aquelas pessoas que têm idade maior do que 15 e a altura maior do que 1,70 m é que vão poder competir, tá? Então, a gente precisa preencher essa planilhazinha aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Também vamos ter que usar a função se, tá? Porque é uma condição, tá? A idade maior do que 15 e a altura maior do que 1,70 m. Então, vamos começar? Vamos lá, ó. Escolhe aqui a função se. Procura ela aqui, ó, achei. Cliquei 2 vezes e vamos fazer o teste dela agora, tá? Qual é a condição, gente? Ó, o teste aqui, a idade tem que ser, ó, afasto para o lado para não apagar o B12, maior do que 15. Ok. Só que lá o problema diz que a pessoa só pode competir se a idade for maior do que 15 e a altura for acima de 1,70, tá? Então, eu tenho 2 condições que têm que ser verdadeiras. E eu não tenho onde colocar isso aqui nessa função do se, tá? Então, para isso, a gente vai ter que fazer uso da função do i, junto com a função do se. Lembram que eu falei que a gente pode usar uma função dentro de outra função? Pois é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vou apagar isso aqui, ó. E esse
teste aqui vai ser composto por uma outra função chamada i. E lá eu vou colocar as duas condições, tá? Então, a gente vai apertar aqui f de x, ó, e o assistente vai me permitir colocar outra função. Eu vou procurar i. Vou vir aqui. Procurar ela, achei. Cliquei 2 vezes, tá? Na hora que eu cliquei 2 vezes, aqui aparece todos os parâmetros que eu posso usar. Por quê? Porque o que essa função faz? Ela retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tá? Ou seja, se o valor lógico 1 for verdadeiro, e o valor 2 for verdadeiro, e o 3, e o 4, e assim por diante. Então, eu posso fazer, juntar aí várias condições, certo? No nosso problema, eu só preciso de 2, que é a idade e a altura. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Então, a minha primeira condição aqui, ó, vai ser a idade. Ó, quando eu clico, fica azulzinho. Eu afasto para o lado, ó, e coloco. Tem que ser maior do que 15, tá? A minha segunda condição é que a altura seja maior do que 1,70. Ok? Então, aqui já está dizendo que o resultado deu falso para a Ana, tá? Porque ela não tem a idade. Ela tem a altura, mas não tem idade. Bom, olha aqui embaixo para a fórmula, que vocês vão ver que a gente tem a função si aqui primeiro, que foi a primeira que eu coloquei. E dentro do si a gente tem a função i, tá? Que está aqui com esses parâmetros que eu acabei de colocar. Então, percebam que essa função i, ela é aquele primeiro parâmetro da função si, que é o teste, tá? Então, o meu teste agora ele tem 2 condições. E eu fiz isso usando essa função i. Agora eu preciso continuar a colocar os parâmetros do si, porque falta eu dizer o valor então e o valor do contrário, tá? Como é que eu faço isso para continuar? Eu aperto em voltar, aqui ó, aperto de novo em voltar, até que eu volte aqui ó para o si, tá vendo aqui em cima? Estou no si. E aí aqui eu já tenho o meu testinho pronto com o i, agora falta continuar aqui a partir do valor então. Tá? Então, no valor, então, eu quero o que é que vai aparecer aqui se esse teste for verdadeiro. Então, eu quero que apareça, eu quero que apareça a palavra competirá, certo? Mas, se o teste for falso, eu quero que apareça não competirá, tá? Então, aqui já está mostrando o resultado, ó, a gente já sabia que para a Ana o resultado do teste ia ser falso, então vai aparecer lá na célula da situação, o texto não competirá. Então, já deu ok, ó, apareceu já aqui, ó, não competirá. Fácil, né? Só arrastar aqui, ó, gente, e já deu tudo certo para as outras. Vou dar 2 cliques e vocês vão ver, ó. Eu estou com a função se, o teste que está sendo feito pela função i, ó, que está testando o azul, que é esse daqui de 16 anos, né? Tem que ser maior do que 15, e o vermelho, que tem que ser acima de 1,70. Depois do teste, eu tenho o valor, então, que é competirá, e o valor, se não, que é não competirá, tá? Como Paula tem mais de 15 anos e a altura dela é mais de 1,70, então o resultado aqui é competirá, certo? Fácil, né? Vamos para o próximo exercício? Bom, agora o critério da competição mudou, tá? O critério é o seguinte: para competir, você tem que ter uma idade maior do que 15 anos ou uma altura maior do que 1,70. Então, no caso, se a pessoa tiver um critério ou o outro como verdadeiro, ela já está autorizada a competir, tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou criar uma outra coluna aqui, ó, situação 2, tá? Com esse outro critério. Agora, a gente não vai mais usar a função i, a gente vai usar a função ou, tá? Então, vamos lá, ó. Função se, vou dar 2 cliques. Para fazer o meu teste, eu vou chamar a função ou. Então, aperto aqui no assistente de funções e procuro pela ou. Aqui, ó, 2 cliques, tá? A função ou retorna verdadeiro se pelo menos um dos argumentos for verdade, tá? Então, eu vou ter vários argumentos. Se um deles for verdadeiro, a resposta geral já é verdade, tá? No nosso caso, a gente vai ter 2 testes. Idade maior que 15
e altura maior que 1,70. E não, ou, né? Na verdade, então, se um desses dois testes for verdadeiro, ele já retorna verdadeiro. Tá vendo aqui que Ana já virou verdade, tá? Só que a gente precisa continuar o se. Olha aqui para baixo, tá? Só fizemos o teste. Então, aperto em voltar, aperto de novo e a gente volta aqui para o se. Qual o valor, então? Se o teste for verdadeiro, eu quero que apareça com pé tirado. Se o teste for falso, eu quero que apareça não com pé tirado. Então, vou dar o OK e, ó, e vou arrastar a fórmula para baixo. E aqui vocês já notam a diferença. Olha só. Na primeira situação, Ana não compete, mas na segunda ela compete, porque aqui a gente fez com um ou e aqui a gente fez com um se, tá? Então, vocês aprenderam a usar uma função dentro da outra, ou seja, funções conjuntamente, tá? A função e a função ou junto com o se, para a gente conseguir fazer condições compostas, ok? Nossa aula termina por aqui, eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.